Então, voltando ao assunto aí de arquitetura de computadores, existe na arquitetura de computadores os principais componentes, ok? Então, componentes de um sistema computacional. Então, eu vou fazer um desenho aqui que é uma analogia bem básica sobre o que nós temos. Aí, o importante é que eu vou fazer uma abstração aqui bem bacana sobre como que essas peças e essas coisas se relacionam, ok? Então, vamos lá. De maneira bem mais prática do que a gente está acostumado. Existem os dispositivo de entrada. Então, aqui eu vou colocar como teclado, ok? Esse teclado, ele consegue mandar informações para dentro do sistema computacional. Essas informações, ela tem fluxo de dados e fluxo de controle. Fluxo de dados é quando você está mandando uma informação e mandando um array de bytes, um conjunto de bits que está indo para a memória ou para a CPU para ela ser processada de alguma maneira, ok? E o fluxo de controle é quando você manda apenas informações simples, mensagens, tipo, abre tal porta, fecha tal porta, abre a interrupção da IRQ número 5, fecha a interrupção da IRQ número 5, para de fazer isso agora porque vai entrar para poder fazer isso. Então, são mais ações do que a máquina tem que fazer e não envolve tráfego de dados, ok? Então, você tem essa setinha tracejada aqui, é o que eu estou querendo dizer que será o nosso fluxo de controle. Então, aqui você vai ter o famoso processador, que é o que vocês chamam de maneira equivocada, tá? Na verdade, nós conhecemos isso aqui como unidade central de processamento. E o ato de processar é uma das peças que possui dentro dessa UCP, como é o principal recurso, mecanismo feito pela OCP, o principal objetivo dela, do porquê que ele existe, aí todo mundo chama isso daqui de processador, tranquilo? Mas vai um pouco além. Então, você tem essas unidades de controle, tanto dos dispositivos de entrada de teclado, quanto nos dispositivos também de saída. E tanto entrada ou saída, como no caso nosso aqui, uma saída de vídeo, ok? Então, numa saída aqui de vídeo, você também teria esse tipo de processamento. E aí você vai ter a memória aqui no meio desse sistema computacional, nós chamamos aqui então de memória, ok? Essa memória ela vai fazer fluxo de leitura, ok? De leitura na unidade central de processamento, e ele vai fazer também fluxo de escrita, ok? Da UCP na memória. Então, existe um fluxo. A memória lê lá na unidade central de processamento e a unidade central de processamento ela grava informações lá na memória. Então, aqui vamos colocar aqui como grava, ok? Então, leitura e escrita. Então, como eu usei a palavra leitura, vamos utilizar aqui a palavra escrita. Padronizar o português. E aí, da memória, você despeja informações na placa de vídeo, aqui são dados mesmo, ok? E aí, se a placa de vídeo estiver acoplada no monitor na saída dela, você vai ver a imagem que é o que você está vendo nesse exato momento. Ok? E do teclado, mouse, outros dispositivos, você vai ter também uma entrada de dados, ok? Um armazenamento desses dados na memória. Então, nós chamamos aqui de entrada, ok? Então, essa entrada aqui, ela é o que vai para a memória. Então, essas setinhas tracejadas representam fluxo de controle. Deixa eu melhorar isso aqui, vou colocar do lado de cá. Então, isso aqui é fluxo de controle.
E o que é setinha assim é fluxo de dados. Ok? Beleza, aqui são os componentes básicos da parte do hardware. Ok? Então, a parte física, aquela parte que a gente chuta, é esse componente aqui. Certo? Beleza, agora como que esses caras aqui se relacionam com outros componentes dentro de um sistema computacional? Então, veja bem, de maneira bem simplória, se nós pegarmos aqui o desenho de uma placa-mãe, você vai perceber que ela, a maioria das placas-mães, obviamente, né, ela vai ter um formato, né, quando não é proprietário, quando não é dentro de um case único, quando não é dentro de um case construído por aquele fabricante em si, tirando essas máquinas, a maioria tem esse desenho aqui. E mesmo essas máquinas que são proprietárias, são desenhadas para um case, para um gabinete específico, ela ainda assim vai ter esses componentes aqui dentro que eu vou colocar para vocês. Aqui fica a unidade central de processamento. Do lado de cá aqui você vai ter alguns barramentos para acoplar fisicamente a memória. Aqui você vai ter um chipset que nós chamamos de chipset sul. Por aqui você vai ter um chipset norte, ok? Em algum lugarzinho desse aqui, só que bem menorzinho. Você não enxerga ele a olho nu, esse cara de cima aqui, por isso que eu deixei ele tracejado. Do lado de cá você vai ter os barramentos, entendeu? Então você vai ter aqui uma PCI Express. Você vai ter aqui uma PCI normal, ok? E alguns outros tipos de possibilidade de encaixe de placas de off-board. Do lado de cá, você vai ter geralmente aqui um chip de áudio. Geralmente você pode ter aqui um processamento de chip de vídeo. Você pode ter aqui também acoplado um chip de rede. Você pode ter acoplado um chip de Wi-Fi, um chip Bluetooth, qualquer outro tipo de dispositivos. E do lado de cá, na placa-mãe, você vai ter as saídinhas desse dispositivo. Uma saída de som, uma saída de vídeo, uma saída de áudio, uma saída de rede, as USBs, entendeu? Então vai estar desenhado mais ou menos aqui. Isso daqui é a parte que a gente chuta, é o hardware, ok? Então, se você pegar algum exemplo, né, de placa-mãe hoje, você vai ver justamente isso que eu estou falando. Então, por exemplo, vou pegar umas imagens aqui. Vou pegar umas que são mais simples de se ver aqui. Olha aqui. Aqui, isso daqui é a unidade central de processamento. Esses 4 barramentos, preto, vermelho, é o barramento de memória. Quando ela vem desse jeito aqui, significa que essa memória ela é dual, ok? Ela trabalha em dualidade. Em vez de ela entender que é 8 GB com 8 GB e trabalhar isso daqui com partes separadas, ele entende que isso daqui, quando você acoplar essa memória, ela vai ser considerada como um módulo único para o sistema operacional, ok? Então isso aumenta um pouco de desempenho. Aqui você conecta a parte de energia dela, que vem da fonte de alimentação. Debaixo dessa placa que está aqui, de geralmente algum material de alumínio, alguma coisa nesse sentido que participa ao calor, existe o processo, existe o chipset SUL, que eu falei para vocês, que ele é muito utilizado no tráfego de informações entre memória, entre placa de vídeo, entre barramentos de CPU. Ele é primordial que ele seja bom, é primordial que ele seja com desempenho ótimo. A parte do chipset Norte, se eu não me engano, é para poder controlar interrupções, controlar essas entradas e saídas, esses dados, esse fluxo de dados que tem aqui. Esse cara aqui é a PCI que eu falei para vocês. Possivelmente esse vermelhinho aqui deve ser a PCI Express, neste caso aqui. E aqui são outros slots que você pode utilizar, né, para diversos placas, para diversos motivos. Aqui, esses quadradinhos, mais esse daqui, ele é uma parte onde você conecta os dispositivos de armazenamento, tipo um HD, um SSD, um HD de disco normal,
uma leitora de CD, gravadora de DVD, ok? E aqui são as saídas externas que você tem para conectar os periféricos. Provavelmente aqui as USBs, aqui duas USBs e uma placa de rede, aqui uma saída DVI para vídeo, aqui uma saída de vídeo mais performática, ok? Então, esse daqui seria um exemplo de placa-mãe, ok? Com todos esses dispositivos que eu falei para vocês, certo? Então, isso daqui é a parte física que está dentro do seu computador, dentro de um notebook, dentro de um desktop. É claro que dentro de um notebook esses componentes são menores ainda, são mais acoplados ainda, não tem essas placas para poder ser encaixadas aqui, ok? Para poder ligar alguma coisa externa, elas são todas que nós consideramos on-board na placa, elas estão todas grudadas na placa. Então, se o notebook queima a placa de vídeo, é inevitável você ter que trocar a placa-mãe dele inteira ou fazer uma substituição, algum tipo de trabalho em cima dessa placa-mãe de reparação, que geralmente é com tecnologia muito alta, e aí às vezes não compensa o preço, e aí a gente acaba falando que não tem conserto, ok? Então, é porque é com nanoeletrônica, a gente não consegue pôr um ferro de solda aqui e fazer, porque o bico do ferro de solda é muito grande para esses componentes aqui. Então, isso daqui seria um exemplo de placa-mãe, né? E aí você tem vários, né? Eu estava aqui fazendo justamente esse trabalho para mostrar para vocês as placas-mães atualizadas e a parte de preço, porque é o único contato que nós vamos ter na nossa disciplina com esse tipo de conversa de hardware é essa, apesar da disciplina chamar arquitetura de computadores, mas ela cuida da parte da arquitetura de computadores no que diz respeito, tá, aos componentes internos, a como esses caras funcionam, como é que esses caras trabalham. Não do ponto de vista para arrumar computador ou para conhecer os periféricos, não é isso. Não é montagem e manutenção de computadores, ok? Então, esse daqui é um exemplo de uma outra placa. Se você observar os mesmos sentidos que eu falei. Uma alimentação de energia extra de 12 volts aqui em cima. Aqui você conecta a sua unidade de processamento. Aqui você conecta os barramentos de memória. Aqui a parte de energia de alimentação principal da placa. Aqui é a sua PCI Express, ok? Nesse caso de terceira geração, certo? Uma placa-mãe Gigabyte GA-A320M, ok? Então, aqui vem o chipset SU, que eu falei para você, então é uma placa-mãe bem mais modesta do que aquela que eu acabei de mostrar, dá para ver pelo dissipador, né, que ele tem aqui, né, um dissipador bem menorzinho para o chipset SU, tá vendo? Aqui debaixo existe um chip, né, e aqui as entradas SATAs que possam se conectar a dispositivos periféricos externos de armazenamento, ou de leitura escrita de dados, como um DVD, alguma coisa nesse sentido. E o que eu falei para vocês sobre processadores é esse cara aqui, por exemplo, o Intel. O Intel, o que a gente chama de processador, na verdade, esse cara aqui, ela é uma unidade central de processamento, ok? Então, existem vários componentes dentro de um processador desse. Então, aqui, ó, componentes, UCP, certo? Se eu pegar os componentes de unidade central de processamento, você vai perceber que ele tem algumas coisas dentro dele, né? Barramentos de endereço de memória, barramentos de dados de memória, unidade de controle, memórias específicas conhecidas como registradores, registradores de instrução, ok? Acumuladores, contadores de instrução, ok? Unidade aritmética e lógica, certo? Então, esse aqui é um exemplo de uma imagem do que tem dentro de um processador que você compra, por exemplo, da Intel, da AMD ou qualquer outro tipo de dispositivo. Ok? Então, é dessa forma aqui que essas máquinas trabalham, certinho? Então, isso daqui
os componentes principais, né, de um sistema computacional. Aqui você tem um exemplo de barramentos de memória. Pegar qualquer um aqui, para nós não interessa, né? Só para a gente ver como é que é um chip desse. Então aqui você tem uma memória, né? Uma Hyper, ok? DDR4. Esse DDR aqui é o tipo de barramento dele, tá? Você está vendo que ele começa aqui, aí esses pontinhos amarelinhos, esses filetes aqui é o que você encaixa na placa-mãe. Aí ele tem esse corte aqui, e aí tem outro cara aqui. Então, esse cara aqui é o corte e o tamanho de cada uma dessas partes aqui é o que determina o barramento dele. No caso, DDR4. Certo? Então, essa daqui é uma memória. E aí, para você estar trabalhando com placas de processamento mais rápido de VGA, de vídeo, por exemplo, para trabalhar com processamento paralelo e distribuído, para trabalhar com computação gráfica, para trabalhar com machine learning, deep learning, alguma coisa nesse sentido, é necessário você ter uma placa de vídeo, sei lá, uma GTX. Vamos pegar uma GTX mais ou menos aqui que dá para trabalhar. Vamos ver aqui, AMD não. Essa GTX, RTX 2060 aqui de baixo, não. Sei lá, vamos pegar essa. Vamos filtrar aqui as mais caras, né? Vamos ver se ele tem aqui no site. Então vamos pegar uma GTX, vamos pegar aí da série 10 aqui, vamos ver o que ele traz. 1060, 10. Vamos pegar uma mais convencional. Beleza. Essa placa aqui é uma placa de vídeo, né? Ela é um hardware que é acoplado lá naquele socket. Então ele tem aqui algumas saídas, né? HDMI e DVI. Processa muito, então aquece, então é necessário ter um ventiladorzinho aqui que a gente chama de cooler, ok? Na verdade, só as hélices aqui nós chamamos de ventoinha. Quando você coloca uma ventoinha dentro desse arcabouço maior aqui, nós chamamos de cooler. Né? Esse daqui é uma GTX 1070 com duas ventoinhas e esse daqui é o barramento dela, PCI Express, ok? Essa placa aqui, que é uma placa de vídeo já antiga, tá? Antiga que eu falo assim, ela já não é a top das galáxias, né? Ela possui só dentro dela 1920 processadores. Para vocês entenderem o que é isso, essa máquina minha aqui, que é um notebook, não é de alto desempenho, porque ele termina com aqui tá vendo aqui, ó, é o Intel, é o i5 de 7ª geração. Esse U aqui significa economia de energia. Para economizar energia, ele diminui o processamento e aquece menos. Essa máquina minha, ela tem 4 processadores lógicos e 2 processadores físicos. Então, ela é uma unidade com 2 processadores. Essa é a CPU, né? Ou CP. Essa placa de vídeo aqui, só ela tem 1920 processadores, que a gente chama, no caso, das placas de vídeo de CUDA Core. Esses CUDA Cores trabalhando, entendeu? Numa frequência base de 1500 Hz, certo? Ela possui 8 GB de memória. Esse cara aqui trabalha com a interface de memória de 256 bits. Então, ela manda rajadas de 256 em 256 bits para essa memória aqui, ok? Ela tem uma saída DVI, 3 DisplayPort e uma HDMI. Consegue uma resolução de 7 megapixels, 7.680 por 4.320. Então, é uma resolução muito alta, ok? Então, essa é a placa de vídeo GeForce GTX 1070. A diferença é que quando você vai nas especificações técnicas dessas placas aqui, você vai perceber que as memórias desses processadores aqui, ó, do CUDA Core, são memórias pequenininhas, entendeu? São memórias que é apenas um processamento muito rápido e já tem que sair da memória. Nesse caso nosso aqui da UCP, não. Como ele tem que trabalhar e processar mais coisas do sistema operacional e não somente
coisas que são enviadas para ela, por exemplo, no caso da placa de vídeo. Então, nesse caso aqui, nós temos a necessidade de ter mais memória dentro do processador. Se eu coloco mais memória dentro do processador, esse processador vai ficar muito caro, porque a memória de um processador é uma memória diferente, conhecida como registradores. Então, esses registradores aqui, eles são caros. Então, é isso daqui que faz com que esses processadores cheguem na casa de R$ 2.000, R$ 4.000, dependendo da geração que você pegar de computadores. Então, ele tem 3 níveis de memória. Um nível de memória muito caro, caríssimo, absurdamente caro, feito todo de ouro, que é para level 1, 128 KB. Depois você tem ele no nível 2, que tem um pouquinho de desempenho pior do que esse cara aqui. Então, aqui nesse caso, é 4 vezes mais, né, de tamanho, 512 KB, tá? E aí, no level 3 e no level 4, se por acaso tiver no processador, você vai perceber um aumento significativo dessa memória. Nesse caso aqui, 3 megabytes, mas você tem aí já 12 megabytes e por aí vai. Essa daqui é a memória apenas utilizada para processar os programas, para executar as instruções do qual os programadores criaram, né, tanto do ponto de vista de sistema operacional, quanto do ponto de vista de algum software aplicativo. Ok? Então, essa é a diferença principal entre CPUs e GPUs. Enquanto a CPU precisa processar e armazenar mais na memória, por isso que são menos processadores e mais memória, uma placa de vídeo ela tem mais processadores e com muito menos preocupação com memória, porque ela só faz isso. Ela não tem objetivo nenhum de controlar nenhuma chamada de subsistema de sistema operacional, por exemplo. Ela não tem nenhuma preocupação com nada relacionado a isso. Ok? Então, essa é a característica, né, dessas placas. E você pode, né, pegar as especificações técnicas de uma GTX diretamente no site do fabricante. Então, especificações, né, GTX 1070. Eu acho que eu coloquei esses traços aqui. Atrapalhou, né? Então, agora sim, né? Então, Tech Tudo, não, Tech Tudo, não. Mano, eu tô tão cansado. Como assim? A minha vida nada tá bom comigo assim mesmo, né? Fica mais fácil. Cadê? Eu acho que eu passei. Adrenalina, BRB. Vamos pegar esse cara aqui. Então, essa daqui é uma para game. E aqui ele fala para você as 8 bits, tamanho da memória da placa de vídeo, né? Em 256 bits. Quantidade de CUDA cores dele aqui, não está falando. Vamos ver se a gente encontra no datasheet dele. Velocidade do clock de memória. Eu queria ver a quantidade de memória que ele tem para cada processador, só que eu acho que eu não vou conseguir ver internamente quanto seria na especificação da própria GeForce. Então aqui, placas de vídeo. Vamos pegar aqui RDX, vamos pegar 2080. Aqui sim é uma placa de vídeo. Eu passei especificações. Beleza. Arquitetura de GPU de Turing. 8 GB de memória. Velocidade 14 gigabits. Ver especificações completas. Clock CUDA Cores 2.944 processadores. 256 bits, trafega 448 gigabits internamente, velocidade da memória, largura, interface, as tecnologias que ele suporta, vários monitores, dimensões, especificação de energia, temperatura. Não vai falar, teria que entrar para poder ver.
Enfim, a memória de uma placa de vídeo, ela é muito, muito menor do que esses 128 KB. Ela vai ter, assim, 4 KB para cada parte da memória, e mesmo assim vai ter vários processadores dela compartilhando a mesma área de memória, compartilhando o mesmo conjunto de memória, né? Então, essas são as principais diferenças desse tipo de arquiteturas, né? Tanto da CPU quanto da, quanto da GPU. Deixa eu parar o compartilhamento, voltar para o quadro. Tela. Beleza, então essa daí é a arquitetura, né? Em cima dessa arquitetura, de todas essas arquiteturas, existe uma camada que nós chamamos camada de sistema operacional, ok? Então, essa camada aqui, né, existe aqui uma camada de sistema operacional, né, que basicamente todo mundo conhece como SO, sistema operacional ou sistema operativo. Esse sistema operativo controla todas essas interfaces, ok? Esse controle de interface acima dessa camada de sistema operacional ou dentro dele aqui, então aqui, ó, dentro desse sistema operacional você tem algumas outras camadas, você vai ter uma camada para controlar as partes de hardware, as partes de hardware, você vai ter uma camada em cima dessas camadas de hardware para poder fazer a parte de controle de virtualização, né, virtualização sobre hardware, virtualização sobre software. Por isso você pode utilizar VirtualBox, ou VMware, ou qualquer situação que você queira, né? Então, essa é a definição virtualizar. E em cima dessas camadas, que não necessariamente nessa ordem, então estou falando que tem ali dentro, você vai ter aqui as chamadas de subsistemas. Então, aqui você vai ter o conhecido como System Call. Essas System Call, chamada de subsistemas, são blocos de softwares já prontos para poder atender uma demanda específica. Então, você tem um bloco especialista aqui para tratar, sei lá, chamadas de memória. Você vai ter um bloco específico desse para atender chamadas de stream de áudio. Você vai ter blocos desses específicos para atender chamadas de vídeo. Você vai ter blocos desses específicos para atender a parte de drivers. Você vai ter chamadas dessas específicas para poder atender a parte do escalonador de processo do sistema operacional, por exemplo. E acima dessa System Call, você tem, então, os que a gente chama de software aplicativo. Então, só aqui que vai vir o software aplicativo. O que é um software aplicativo? É a parte de gráfico da tela do Windows que você está vendo nesse exato momento. Essa interface gráfica do Windows se chama Explorer, ok? Em outros sistemas operacionais possui outros nomes, como interface Unity do Ubuntu, ou a antiga GNOME, ou uma interface chamada KDE, né? Então, existem alguns tipos de interfaces por aí, gráficas. Em cima dessas interfaces gráficas, você roda software aplicativos, planilhas eletrônicas, editores de texto, navegadores de internet, browser, editores de vídeo, players de vídeo, players de músicas, então, sistemas de mensageria. Então, tudo isso aqui vai entrar aqui agora, ó, como softwares aplicativos. Entendeu? Então, essa daqui é a escalada que nós temos. Existe então, uma placa aqui que seria de hardware, ok? Esse hardware aqui precisa de um sistema operacional em cima dele. Esse sistema operacional, dentro dele, tem a parte
que tem o controle físico, tem a parte de controle de dados, a parte de input, output, que nós chamamos aqui, tá? Então, esse cara aqui é I/O, entrada e saída. Você tem a parte de virtualização, porque senão não é possível conceber algumas soluções de software, né? Então, isso já vem evoluindo com o tempo de lá para cá. Em cima dessas virtualizações, ou do lado ou abaixo, não sei em qual ordem, existem as System Call, são as chamadas de subsistema, de sistema operacional. Ela que controla os drives, ela controla a placa de vídeo, ela que tem já os módulos de sistema já prontos, para você, programador, não ter que se preocupar com isso. E depois você tem um software aplicativo. Então, quando você faz um software aqui, por exemplo, em Java, esse software seu, se você não falar nada para ele, ele está na camada de software de aplicação. Ele delega para o sistema operacional e o sistema operacional faz todo esse trabalho. Então, você não se preocupa em alocar memória para ele, você não se preocupa em ir no processador e voltar. Tudo isso é feito por um cara chamado JVM, que é a Java Virtual Machine. Então é aqui que se encaixa a parte dos softwares que eu estou tentando indicar para vocês. Ok? Então, isso daqui é a visão geral. Em cima dessa placa-mãe de hardware também existe um software que gerencia ela fisicamente, que é independente do sistema operacional, que nós chamamos de Basic Input Output System, né, que é a famosa BIOS. Nela você configura a data da placa-mãe, a IRQ, porta, se você ativa ou desativa o USB, se você ativa ou desativa qualquer componente desse daqui, se você quer fazer um overclock ou não no processador. Então, é ela que você faz toda a parte de configuração, é na BIOS, tá? É na BIOS que você faz toda a parte de configuração e que a gente conhece como setup da máquina. O que é setup da máquina? Toda a gestão, toda a configuração dessa máquina é feita através desse software conhecido como BIOS, ok? Basic Input Output System. Então, nós paramos por aqui e na próximo encontro nosso a gente dá seguimento ao conhecimento acerca de arquitetura de computadores, ok?